Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Hoje nós vamos falar um assunto bem importante, hein? Prestem atenção aí. Apaga tudo, fica no escurinho, só a televisão ligada. Presta atenção porque esse assunto vai falar profundamente. Ao seu familiar, a você, a um amigo, a um vizinho. Nós vamos falar de rim, nefrologia. E para isso, eu trouxe o chefe do serviço de nefrologia do Hospital do Vita Batel, um hospital aqui de Curitiba, chefe do serviço de clínica médica do hospital, professor de nefrologia da Faculdade Evangélica do Mackenzie e preceptor da residência de nefrologia do Hospital no Universitário Mackenzie. É muita coisa, hein, doutor? Ah, não é não, é pouquinho. Como vai? Dá tempo para tudo. É um prazer receber você aqui, doutor João Luiz Carneiro. Obrigado Ele você é pelo convite. nefrologista. Muito bem. E o que é o nefrologista? O que ele O faz? nefrologista é aquele médico que cuida da parte da função renal. O pessoal confunde muito o nefrologista com o urologista, que a gente trabalha... Tem diferença? A gente trabalha mais ou menos na mesma área. O urologista faz mais a parte cirúrgica e cuida mais de vias urinárias, ureter, bexiga, uretra, né? E o nefrologista ele se preocupa mais com a função do rim. Se o rim está funcionando bem, se está filtrando sangue adequadamente. Então, existem algumas coisas que a gente trata junto, por exemplo, pedra no rim, infecção urinária, é uma área em comum. Mas, de modo geral, o nefrologista cuida de um rim que está funcionando ou não e o urologista cuida mais de vias urinárias, né? Então, essa seria a diferença, mas assim... Tá, então, na realidade, quem tem pedra no rim, procura quem? Se você precisar tirar a pedra no rim, você vai procurar o urologista. Se você quiser evitar a pedra no rim, você procura o nefrologista. Vocês entenderam? Então, tem uma diferençazinha aí, mas não confunde, então. Não tem como. Quem já tem a pedra e precisa se livrar dela, é o urologista que vai resolver o problema. Se você tem pedra, mas você não quer mais formar pedra, você quer saber por que você formou essa pedra e evitar isso, é o nefrologista que faz essa área, né? Então, gente, se caiu a pedrinha, joga lá fora e vai atrás dele, porque ele é que vai cuidar para você não ter mais. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. É muito bom. Mas me diz uma coisa, qual é a diferença entre o clínico e o nefrologista? É que assim, as especialidades clínicas, como nefrologia, cardiologia, gastroenterologia, reumatologia, antes de você fazer essa especialidade, você tem que ser clínico geral e fazer a especialidade de clínico geral, que são 2 anos de residência. Depois que você fez 2 anos de residência em clínica geral, você vai escolher qual é a área que você vai. Daí você pode ir para a área da nefrologia, do gastro, do cardiologia, do reumatologista. Daí você vai fazer a área mais específica que você gostaria de fazer. Então, o nefrologista, ele é, antes disso, um clínico geral. Sim. Depois ele vira nefrologista. E a gente acaba trabalhando nas 2 áreas, né? Porque tem gente que quer um clínico geral, como aquele médico de família. E acaba... E quem precisa de um nefrologista especificamente para a função renal, procura um nefrologista daí. Né? Mas é muito bom. Você faz o que você gosta, tá ótimo, né? Exatamente. Exatamente. Tanto clínico quanto nefrologia é bem Agora, de fazer. como eu já estou numa idade meio avançada, eu preciso perguntar uma coisa para você. Me perguntaram, e eu vou repassar a pergunta. Vamos lá. O rim envelhece? Então, a gente envelhece, né? Então, assim, à medida que o tempo passa, o nosso organismo vai envelhecendo. Existem algumas sintomas de envelhecimento que são mais evidentes. Então, por exemplo, perda de massa muscular, dores articulares, dificuldade de memória, diminuição da visão. Então, isso você consegue perceber de uma maneira mais fácil. Mas os outros órgãos também envelhecem e o rim também envelhece. Só que se você não fizer exame, se você não acompanhar com o teu nefrologista, você não vai saber o quanto do seu rim envelheceu. Mas o rim envelhece sim. Uma regra bem básica assim, que a gente tem é que depois dos 40 anos de idade, a gente vai perder cerca de 1% de função renal para cada ano que você viveu. Você está brincando? Não. E assim, isso depende muito de você ser hipertenso, diabético, tomar algum medicamento, como é que você cuidou da tua saúde antes disso. Então assim, isso é o geral. Pode ser que você perca isso um pouquinho mais rápido, dependendo da tua doença de base, ou mais devagar, dependendo de você ter um hábito de vida saudável, né? Mas se eu for hipertensa, já corro risco de envelhecer mais rápido o meu rim? Se você cuidar bem da sua pressão, não. Se você cuidar mal da sua pressão, com certeza você vai perder função mais rápido.
Gente, vocês prestaram atenção nisso? É verdadeiro. Assim como o diabético, né? As maiores causas de perda de função renal hoje é o paciente hipertenso e o diabético. Se você é um diabético que cuida bem da sua glicemia, você vai ter um rim funcionando durante mais tempo. Se você não cuida da sua glicemia, você vai ter uma perda de função renal mais rápida. Então, eu já estou aqui fazendo as contas depois dos 40. Então, aquela perda de função renal que você tem 1% ao ano vai ser mais rápida, né? Porque imagine assim, você depois dos 40 anos vai perder 1% de função renal. Então, você teria que viver mais 100 anos para um rim parar de funcionar. Só que as pessoas fazem diálise antes disso. Por quê? Porque eles não se cuidaram e perderam a função mais rápido. Mas o rim envelhece também, como envelhece o nosso coração, como envelhece o nosso fígado, como nossos músculos, como a gente perde massa óssea. Sim, tudo normal. Tudo vai envelhecendo. Envelheceu, vai seguindo o restante Quer também. envelhecer com qualidade saúde. de vida, né? Vai ter que cuidar da saúde. E o rim também. Por que será que as pessoas escutam tanto o médico falar isso sobre qualidade de vida, mas não se preocupam quando são jovens? Então, mas né? é que, assim, veja bem, eu tô com quase 60 anos, né? Eu lembro do meu pai quando tinha 60 anos. Meu pai com 60 anos era um idoso, era um velho. Hoje em dia, com a mudança do que a gente tem de qualidade de vida, atividade física, opção de alimentação, novos conhecimentos em relação do que fumar faz mal, beber faz mal, né? A gente se cuida mais. Então, com assim, certeza. hoje com 60 anos, eu tenho uma qualidade de vida diferente da que o meu pai tinha quando ele tinha 60 anos. É outro peso. É outro peso, né? É outro peso. Então, assim, acho que hoje as pessoas se cuidam muito mais do que se cuidavam antigamente. Sim. Sim, de modo geral. Tem aquele que não se cuida mesmo, né? Mas hoje as pessoas se cuidam mais do que cuidavam antigamente. Então, a gente tem idosos muito mais saudáveis do que a gente tinha antigamente. Eu sou uma pessoa feliz, sabia? Porque graças a Deus, ó, saúde tá 100%. Eu me preocupo assim. Quando a gente fala, aquela senhora, né, tem 40 anos e tá tão envelhecida, isso num tempo mais lá atrás, a gente falava que uma mulher de 40 anos era uma senhora. Então aquele peso era enorme, né? Hoje realmente, isso que você falou é um significado muito grande na minha vida. Eu sei que eu falho, às vezes, de não fazer tanto exercício, porque eu gosto de outro tipo de exercício, sabe? Eu sou um pouco mais radical, mas eu acho que o exercício, a alimentação... E assim, se você conversa importante. assim, mas eu já tenho 60 anos, agora não adianta mais. Adianta. Adianta sim. Adianta sim. Em qualquer idade que você começar a fazer uma atividade física, vai trazer para você uma melhor qualidade de vida e melhor tempo de vida, né? Também você quer viver mais, mas você quer viver bem, né? Sim, viver bem. Então, mas já estou com 70 anos, não adianta mais. Adianta sim, cuidar da saúde. E quais os sinais, assim, do dia a dia que indica que o rim do idoso está sofrendo? Isso como médico, né? Ele está com dor, ele está sofrendo. Como que fica? Então, a gente aí tem um grande problema, porque o rim basicamente não dói. Então, e aquela dor? Então, a gente vai ter dor no rim em duas situações bem específicas. Ou se é uma cólica renal, que é aquela dor que todo mundo conhece, que é aquela dor enorme, que é pior que dor do parto. Quem já teve sabe bem exatamente o que eu estou falando. Sim. É uma dor muito intensa. É quando a pedrinha sai do lugar? Quando a pedrinha sai do lugar e migra em direção à bexiga. Nossa, eu já senti a dor. Nunca tive. Essa dor é muito forte, então aí o rim vai doer. E quando você tem uma infecção no rim, que a gente chama de pielonefrite. Então, assim, ou uma cólica renal por uma pedrinha ou uma pielonefrite. Fora isso, dificilmente você vai ter dor no rim. Então, como o rim não dói, você acaba não buscando atendimento médico, né? Você vai, às vezes tem uma dor, como você falou, um desconforto nas costas, que a maioria das vezes não é do rim, é da coluna, é uma contratura muscular, é um problema de envelhecimento da parte do osso, mas não é uma dor de causa renal. Então, como não dói, as pessoas acabam negligenciando achando que está tudo bem. Mas se você não fizer exame, você não vai saber se está tudo bem. Tem que fazer exame de urina, exame de sangue, fazer uma avaliação clínica, ver quais são os remédios que estão tomando para saber como é que está a tua função renal. O que a gente vê com muita frequência é um paciente chegar lá no consultório e falar assim, olha, você já perdeu função renal, vai precisar fazer diálise. Nossa, doutor, mas eu não sentia nada, nunca doeu. Nem sabia? Nunca doeu mesmo, porque não vai doer, né? Se você não fizer exame, você não sabe que está doendo. Então, esses grupos de risco, que são os hipertensos e os diabéticos, esses sim precisam fazer exames periodicamente.
Precisa cuidar. Periodicamente, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, dependendo do resultado dos exames. E se você não é grupo de risco, você tem que fazer o teu check-up anual e nesse check-up anual incluir... E fazer uma visita para você. Renal, e vai bater papo comigo lá daí. Claro, com certeza. Eu tenho uma pessoa conhecida, ele falava sempre, na hora que eu vou urinar, eu sinto dor. Mas é no canal da urina ou é subindo aqui, mais aqui em cima? Como é que faz? Como é que é essa explicação? Então, ardência para urinar ou dor para urinar, a gente chama de disúria, né? Isso daí normalmente está associado com infecção urinária. Então, mas ele fez um exame e deu pedra na uretra. Então, provavelmente a pedrinha migrou do rim em direção à bexiga, se alojou na bexiga e quando ele ia urinar, ela machucava a uretra. Entendi. Então ele não tinha infecção, ele tinha uma pedrinha que estava machucando a saída da pedra da bexiga. E ele só sentia dor quando ele ia urinar? Provavelmente porque a pedrinha forçava a saída, né? Ou então, quando você tem aquela ardência que você vai urinar, né? Aquilo lá é sinal de cistite, né? Que é a infecção urinária baixa, né? Aí eu procuro o urologista ou o nefro? Você pode procurar o urologista, você pode procurar o nefrologista, você pode procurar o clínico geral. As mulheres procuram o ginecologista também, Sim. Né? Qualquer um desses especialistas vai poder te orientar em relação aos exames a fazer e ao tratamento a ser feito. Gente, o negócio é difícil aí. Todo médico que vem aqui fala a mesma coisa. Procura fazer um exercício físico, se alimentar bem, né? Procurar levar a vida mais fácil, mas tá difícil, hein, doutor? Tá difícil. Mais fácil não tá, não. Não, só piora, né? Mas a gente tem que ter o nosso momento de atividade física, de relaxamento. É verdade. Precisa fazer uma atividade física muito intensa, fazer um alongamento em casa, né? Hoje em dia, se for procurar na internet, tem muita gente que passa a opção de você fazer uma atividade física na tua sala, né? Sem precisar usar muito equipamento, só para você se movimentar. E tudo isso faz parte de uma boa saúde aí, né? Sim, hoje em dia a gente sabe que a massa muscular das pernas hoje é o mais importante que tem do ponto de vista de qualidade e tempo de vida. Então, se você faz uma atividade física regular que fortalece a tua musculatura de membros inferiores, né, você vai estar muito bem. Isso aí. E você aí de casa, sentiu a mesma dor que eu? Porque, gente, sentir uma dorzinha aí já é difícil. Então, vocês tratam de se cuidar. Nós vamos dar um intervalinho bem pequenininho e eu já volto. Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor. Não demorei nada, né, pessoal? Tô aqui de volta com um médico que tá me explicando e falando que é para mim fazer exercício, beber muita água, cuidado com a alimentação. Ai, gente, é complicado ouvir médico, né? Eles só dizem isso pra gente, mas vamos continuar o papo aqui, porque o doutor João Luiz hoje veio com tudo. Nefrologia é um assunto tão debatido que o rim é uma coisa vital, né? Um órgão vital, sim, né? E a água? Eu bebo muita água, bebo pouca água? O que isso vai fazer de mal ou de bem para mim? Então, veja bem, a ingesta de água ajuda o nosso organismo não só na função renal, ajuda também o intestino a funcionar melhor, ajuda também você a lubrificar suas articulações, ajuda você a manter a tua hidratação, que é importante, e ajuda também na função renal, porque o rim que cuida desse metabolismo de quantidade de água. Então, recomenda-se que a ingesta de água seja mais ou menos em torno de 1,5 litro a 2 litros de água para cada 24 horas. Tá? Isso depende muito da idade, da atividade física, coisas assim. Pacientes que têm mais idade, proporcionalmente eles têm menos água, talvez não precise beber tudo isso. Sim. Crianças têm proporcionalmente mais água, então às vezes tem que beber um pouco mais de água. Depende muito da época do ano que a gente está também. No verão, precisamos beber mais água, porque a gente transpira o calor. No inverno, pode beber um pouco menos, né? Mas essa água que você está falando, pode ser um suco, pode ser
Qualquer líquido ou é água mesmo? Então, pode ser um suco, pode ser um chá. O problema do chá é que normalmente o chá às vezes tem muita cafeína, a cafeína é diurético, então você toma água, mas daí você acaba eliminando mais do que tomou. Bebida alcoólica, por exemplo, não hidrata. Não adianta você tomar cerveja para hidratar, porque não vai hidratar. Cerveja, no verdade, o álcool desidrata. Quer dizer, quanto mais você urina... Você pode tomar um suco. Outra coisa que você pode substituir a água também é a água que a gente chama água intrínseca dos alimentos. A água que está dentro de um alimento que você vai comer. Então, se você comer uma melancia, por exemplo, se você comer um melão, você está tomando água indiretamente. Se você comer uma salada, tomate, cenoura, brócolis, você está tomando água indiretamente. Então, assim, a água não é a água in natura que a gente fala. Só a água. A água, né? Você pode tomar um chá, você pode tomar um isotônico, você pode tomar uma água de coco, por exemplo. Então, assim, chimarrão, que o pessoal gosta muito de tomar. Então, isso daí tudo é líquido que está entrando no seu organismo. E os medicamentos, né? Por exemplo, eu tô lá sofrendo de dor, eu preciso de tomar as medicações. Eles podem prejudicar algum outro órgão? Pode. Independente do que eu já tomo, que Pode. já vai... Você vai me falar disso também. Por exemplo, eu já tomo um monte de remédio. Como é que fica meu rim? Então, veja bem, tudo que entra de fora no seu organismo, e os remédios estão nessa categoria, precisa ter uma porta de saída. Então, o remédio que entra no seu corpo vai ter que sair. E a maioria dos remédios que entram no seu organismo saem através da urina, o rim joga eles para fora. Então, medicamento sobrecarrega a função renal e pode fazer mal para os rins. E, em especial, alguns remédios que têm um metabolismo e que podem agredir mais o rim, que são os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório é o remédio mais prescrito e mais tomado no mundo. A gente já ouviu falar, Todo mundo toma cataflã, Voltaren, Profenid, Biprofenid, Nimesulide, qualquer anti-inflamatório que tem para vender por aí. Então, assim, é um remédio que te ajuda quando você tem um processo inflamatório, que ajuda com a dor e tal, mas o uso crônico, né? Contínuo. O uso prolongado, ou então na dose errada, pode prejudicar a função renal. Teu rim pode parar de funcionar por conta de um anti-inflamatório. Você pode precisar fazer diálise por conta disso. Por isso a gente fala sempre, né? Tomar medicação não importa qual medicação, mas tem que ter uma prescrição médica. Começou, terminou. Exatamente. Melhorou, parou. Então, assim, não confundir também anti-inflamatório com analgésico. Analgésicos são aqueles remédios para dor mais simples. Exemplo, dipirona, paracetamol. Esses não fazem mal para o rim porque eles não têm um efeito anti-inflamatório. Isso você pode tomar sem medo, né? Os anti-inflamatórios, sim, esses fazem mal para os rins. Daí você tem que tomar com orientação do médico, na dose correta, no tempo que foi recomendado. E por que alguns médicos dizem que nem sempre é bom colocar um idoso em diálise? Porque aquele idoso que já chegou a um ponto de usar a máquina ou tem que fazer a troca, como que vocês fazem daí? Como que chega? Veja bem, aí existe uma discussão ética um pouquinho complicada. Porque assim, se você tem um paciente que o rim está trabalhando muito pouco e que tem indicação de diálise, ou seja, você fez os exames desse paciente, olhou os exames, naquele exame está me dizendo, esse paciente precisa fazer diálise, porque os exames estão indicando, você vai colocar esse paciente em diálise. Ponto. Tá. A discussão ética começa quando você tem um idoso de 90 anos, acamado, que não compactua, Sim. que se alimenta via sonda, né, que tem uma qualidade de vida restrita ao leito. Tá numa finitude já. Qual é o benefício que você vai trazer para um idoso desse colocá-lo em diálise, né? Então aí entra muito uma outra especialidade médica que hoje em dia cresceu muito, que é o médico paliativista. Isso. Ele vai dizer assim, olha, esse tratamento que você está oferecendo para o meu paciente, ele é um tratamento que não vai trazer nenhum benefício. Bem pelo contrário, vai fazer mais mal do que a própria doença. Então, esse paciente a gente não colocaria em diálise por conta disso. Aí entraria, sim, uma outra forma de tratar, né? Um outro cuidado. Um outro cuidado, você vai oferecer mais conforto do que um tratamento que vai te causar mais mal do que você tá lá tendo que fazer diálise, tem que ir 3 vezes por semana numa clínica. Quando você fala de ética, a gente fala mais sobre a família, né? O conhecimento do porquê
não prolongar um tratamento que vai levar mais problema? Mas isso passa muito mais pela família do que às vezes pelo próprio paciente em com si, certeza, porque o paciente às vezes não tem condições de decidir isso na vida dele. Sim. Mas a família tem. Então, assim, uma família bem orientada, uma família bem segura, uma família bem conformada... Vai entender. Vai entender. Algumas famílias não entendem dessa maneira, querem que a gente faça tudo até a última consequência. Então, assim, por uma questão médica, né, você tem que fazer. Sim, óbvio. Por mais que você ache que você está trazendo para esse paciente um desconforto. Mas, enfim, isso é, como eu falei para você, é uma discussão muito complicada. Que dependendo de cada paciente. Depende de cada paciente. paciente. Nessa dependência, e eu vou voltar um pouquinho na idade, entre seus 55, 60 anos, aí você aplicaria um outro tratamento? Pois é, vou te responder, vou te devolver a pergunta. Vamos supor que esse paciente de 55 anos é uma mulher que teve um câncer de mama, que já tem metástase, que a quimioterapia, a radioterapia dela já acabou com ela. Ela não respondeu ao tratamento, é uma paciente que está em finitude, né? Está com um processo de morte ativa. Então, assim, vale a pena dialisar uma paciente assim? Por mais que ela tenha 55 anos? Ela é jovem, mas ela tem um processo aí na vida dela de... Então, às vezes não é só a idade, mas você tem que entender o paciente, como que você vai oferecer para ele de tratamento para que você não prolongue um sofrimento, né? Na realidade, é um estudo bastante difícil para o médico também chegar a um ponto para você poder resolver tudo isso. Então, isso passa muito por você ter uma relação médico, paciente, família boa. Sim. Porque se você tem um bom relacionamento com o seu paciente e com a família dele, você consegue explicar isso de uma maneira, entender também as necessidades deles, né? E você tomar a melhor conduta que você acha que vai fazer para aquele paciente. Essa conduta, quando você toma, que você analisa, né? A gente fala muito da dor, da forma com que você fala com o familiar. Hoje nós temos a internet, né? Onde as pessoas podem estudar um pouquinho mais, o Dr. Google lá. E chega para você e fala assim: olha, doutor, o meu rim já parou, eu não sei o que vou fazer. Você volta lá atrás e vamos começar tudo de novo? Então, eu acho que o paciente ter informação sobre a sua doença é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que se interessar pelo tratamento, pela doença, pelo que vai acontecer com eles, né? E a internet é uma ferramenta muito importante para esse tipo de informação. O problema é você filtrar essa informação. Porque às vezes quando você bate lá no Dr. Google alguma coisa, ele vai te trazer um monte de informação que às vezes você não consegue... É um pouco complicado, né? É um pouco complicado. A pessoa já chega no teu consultório achando que ou ele vai morrer ou você está ensinando, fazendo uma coisa... Exatamente. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que ter a informação, acho que a internet tem que estar aí, é uma ferramenta que tem que ser usada, mas ela tem que ser vista de uma maneira mais racional para saber se é aquilo mesmo, porque existem casos e casos, então tudo tem que ser individualizado. Eu acho que você pesquisar no Google e chegar lá no médico e falar assim, pesquisei no Google, ele falou isso. Tá, tudo bem. Então vamos ver o que realmente tem de verdade para você. Certo. E não para o outro lá, né? Quer dizer, cada um tem o seu conhecimento, a sua forma de pensar. Cada paciente é individualizado, né? Cada paciente é diferente. Então não dá para você querer... fazer tudo igual, que não é. Porque não vai ser igual. Tá, e na sua especialidade, aparece mais pessoas de idade ou mais jovens? Desde criança até idoso. É mesmo? Assim, eu não atendo criança, não sou pediatra. Tá. Às vezes aparecem algumas crianças lá no consultório, da idade lá de 13, 15 anos, que já são um pouquinho maior e tal. Mas problema renal eu tenho desde crianças com problema renal graves até idosos. Então, assim, a faixa etária que a gente atende Eu estou te perguntando isso sobre a idade porque eu sei que muitos jovens tomam refrigerantes, né? Comem muito fast food e tudo isso a gente sabe que faz mal, né? Faz muito mal. Então, você ter uma alimentação saudável, né, é muito importante para você ter uma vida saudável. Sim. Né? Refrigerante, fast food, gordura, fritura, com o passar do tempo vai te trazer uma série de problemas em relação a diabetes, ganho de peso, obesidade, né? Hoje em dia a obesidade é um mal muito grande em relação nos países tipo Estados Unidos, né?
quando a gente tem um índice de obesidade muito grande. Verdade. Então, se a gente não cuidar, nós vamos chegar lá também, gente. Lá Nossa, também. não dá. Então, doutor, nós estamos chegando no finalzinho aí. tá. Viu como foi rápido? Quanta coisa a gente podia falar. Mas eu quero que você fale com o pessoal o meu pessoal que estão aí, olha, louquinho para saber o que eu faço para não ter problema no meu rim. Se você tem alguma doença de base, que é uma doença que vai te trazer um problema renal, ou seja, se você é hipertenso, se você é diabético, se você é obeso, se você tem histórico familiar de doença renal, né, sedentário, tabagista, porque o cigarro também faz mal para o rim, você tem que procurar um nefrologista e fazer os exames periodicamente, tá? Periodicamente, como a gente falou um pouquinho antes, é a cada 6 meses. Cada 6 meses. E dentro desses exames a gente vai saber se você pode ficar uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 2 meses. Então, assim, você tendo um problema de saúde, você deve procurar um nefrologista. Se você não tiver problema de saúde, você tem que procurar também para saber se está tudo bem com o seu rim, porque é um problema silencioso, né? Verdade. O que a gente vê muito hoje em dia o pessoal que frequenta academia e que leva uma vida saudável, né, vamos colocar assim entre aspas, abusando do uso de suplementos. Então, alguns suplementos podem acarretar problema nos rins. Então, se você toma um suplemento, pode tomar, não tem problema nenhum, mas você tem que saber se o seu rim está bem para tomar aquele suplemento. Então, muita proteína sobrecarrega a função renal, né? Creatina dá para você tomar desde que o seu rim esteja bem. Então, por mais que você tenha uma vida saudável e vá na academia, o uso de suplemento requer uma consulta com o nefrologista também. Então, assim, se me perguntar quem que tem que consultar o nefrologista, vou dizer todo mundo. Tem que cuidar. E é isso aí. Dr. João Luiz Carneiro, eu quero agradecer. Imagine. Tá? Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa quer que eu traga você aqui de volta. Eu volto com prazer. Volta? Que ótimo. E você aí de casa, olha, não esquece. Uma vez por semana a gente tem encontro marcado aqui na Rede TV Paraná. Até lá!